Você está em dúvida sobre qual iPad comprar ou você não tem muita certeza se o iPad mini vai te ajudar e vai atender às suas expectativas? Então, eu já tive essa dúvida também, fiquei com essa dúvida durante um bom tempo. E hoje eu vou te contar como é que ele se tornou o meu dispositivo favorito. Sem sombra de dúvidas, ele é o dispositivo que eu mais gosto e mais uso hoje. Um ponto importante é que esse review não vai ser um review técnico. Se você quer ver um vídeo técnico falando sobre os aspectos do iPad mini 7, é só você dar uma googada aí, uma pesquisada, que você vai achar vários vídeos falando sobre isso. Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha usabilidade, sobre como ele se encaixou na minha vida e como ele respondeu e atendeu às necessidades que eu tinha no meu cotidiano. Então bora lá? Deixa eu te contar um pouco sobre o que eu achei do meu iPad mini 7. Bem, antes de eu falar da minha experiência com o iPad, eu vou te contar um pouco sobre as minhas experiências com outros tablets. Eu comecei com um Galaxy Tab S6 Lite e era um tablet que eu gostava muito, ele atendia super às minhas necessidades. O que eu mais gostava nele era a caneta que vinha, porque era leve, não precisava ficar carregando, então para usar no cotidiano era muito fácil. Mas ele acabou virando o meu caderno de anotações, era só para isso que eu usava. E o meu maior impeditivo de colocar ele em mais aspectos do meu cotidiano era a própria falta de integração com os outros produtos. Eu tenho um iPhone, tenho um MacBook, tanto pessoal, e também tenho um MacBook no trabalho, então essa falta de integração acabava prejudicando, porque ele virava só o meu caderno de anotação. De vez em quando eu lia alguma coisa ou via algum conteúdo, mas era muito mais para anotação. O que eu gostava nele era o tamanho, porque ele não é tão grande quanto um iPad 10, um iPad Air, um iPad Pro. Ele é um pouquinho menor. Ele é mais fácil de carregar, você consegue levar ele para qualquer lugar e ele é super leve. Então tudo isso fazia eu gostar muito desse Galaxy Tab. Só que, por causa da integração, eu acabei buscando o iPad, e na época eu comprei um iPad 9. E logo que eu comprei inclusive a caneta. Só que o iPad 9 era muito desconfortável. Eu acho que ele não facilitava em nada, ele era muito pesado, muito grande. A própria caneta, eu tinha que ficar lembrando de carregar ela o tempo inteiro. Se eu não carregasse, não tinha como usar. Esse era o principal uso que eu atribuía pro meu tablet, Era anotar, fazer anotações. Então acabava que ele não cumpria a única função que eu tinha dado para ele, que era usar como caderno. A única vantagem que eu tinha visto nesse iPad 9 era justamente a integração com os meus outros aparelhos. Isso funcionava super bem, era uma coisa que eu gostava muito, mas o fato dele ser pesado e da caneta não funcionar sempre, eu acabava não usando, o tempo inteiro. Então, na época, eu resolvi vender esse iPad e acabei ficando com o meu Galaxy Tab. E na época eu fiquei com muita dúvida se um iPad mini poderia atender às minhas expectativas, porque a minha grande reclamação era o próprio carregamento da caneta e o peso dele, que não me fazia usar ele no meu cotidiano. E essa foi uma dúvida que ficou muito em mim. Será que se eu comprar um iPad mini, ele vai atender às minhas expectativas? Será que ele vai ter a potência necessária para as coisas que eu faço no meu cotidiano? Acabou que eu só vendi o iPad e não troquei pelo iPad mini. Fiquei com o meu Galaxy Tab S6 durante um bom tempo. Mas em novembro agora de 2024, eu viajei para Nova York e um mês antes eu tinha decidido trocar o meu iPhone. Então eu fiquei assim, será que vale a pena eu comprar um iPad mini 7 lá? Então, na época eu fiquei muito em dúvida sobre o iPad Air e o iPad mini 7. Pesquisei muito sobre isso. Obviamente eu vi reviews técnicos, só que eu comecei a entender que o meu ponto não era bem a potência do iPad, mas sim o uso no meu cotidiano. O quanto aquilo se encaixava nas coisas que eu fazia no dia a dia. E se a potência dele ia ser necessária para as coisas que eu fazia. Então, nessa época, eu comecei a ver vários vídeos, tanto do iPad Air quanto do iPad mini. E fui para Nova York com a dúvida. E acabou que na loja eu tomei a decisão por comprar o iPad mini, porque vendo os dois, comparando tanto o iPad Air quanto o iPad mini, eu entendi que o que era de fato mais importante para mim era a portabilidade. E eu vou te dizer, eu não me arrependo nem um pouco da minha escolha, porque no mesmo dia, no dia seguinte, eu já estava ali tão apaixonado pelo iPad, do quanto eu estava usando ele no meu dia a dia. Inclusive, na viagem, ele se demonstrou o aparelho mais útil do meu cotidiano, e isso permanece até hoje.
Mas o que torna esse iPad mini tão especial? Para mim, o que faz o iPad mini ser o iPad mais especial é, de fato, a portabilidade, a leveza dele e o fato dele estar pronto para qualquer coisa. E quando eu digo pronto para qualquer coisa, é para qualquer coisa mesmo. Até para as pessoas que usam o iPad profissionalmente com mais parcimônia, ele de fato vai ser o iPad que mais vai atender às suas expectativas. Por quê? Para mim, o iPad, a principal função dele é ser portátil, é ser fácil de carregar. Eu não acho que um iPad ainda tenha capacidade de substituir um computador. O computador tem outros usos, e quando você olha para os usos que a gente atribui a um tablet, cara, o iPad mini é o que melhor atende a essas expectativas. Sobre a portabilidade e conforto, o iPad mini, ele é super confortável, ele é super leve. Eu consigo carregar assim na mão o tempo inteiro. Hoje ele tá aqui com a capa, essa capa ela deixa até um pouquinho mais pesado, mas ele sem a capa é, assim, assustador de leve e de manipulável, assim, você consegue pegar ele, você consegue levar para qualquer lugar. Inclusive, ele cabe em bolso de calça, dependendo da calça que você tiver, ele cabe no bolso da sua calça. E cabe em qualquer bolsa também. Além de ser super confortável na pegada, que eu tô pegando com uma mão só. É um tablet pro dia a dia. O outro tópico importante é que ele é multifuncional e ele serve para várias coisas no seu cotidiano mesmo. A primeira dúvida que eu tinha é se ele ia ser se ele ia ter um tamanho bom para eu poder escrever. Não tem nenhum demérito de tamanho quanto ao Air e quanto ao Pro. O espaço é super confortável para você conseguir escrever. E aí, quando eu digo escrever, eu tô falando para além, inclusive, do uso da caneta. Ele também é ótimo para você escrever com aplicativos como Notas, Word, Excel, né? Ele é ótimo para você escrever e digitar, porque como ele é pequenininho, você consegue digitar com facilidade. O teclado não fica difícil de você manipular. O que era um grande problema no meu iPad 9, assim, era muito desconfortável eu ficar digitando no teclado virtual. Outro ponto também que eu uso muito é a própria leitura. Então, como eu carrego o meu iPad para tudo quanto é lugar, inclusive para as viagens que eu faço, então fica mais fácil de eu ler. Os meus livros estão comigo o tempo inteiro. E eu também uso muito o iPad para ler PDF. Como eu recebo muita pesquisa no trabalho, recebo o material da minha equipe para ler, fica muito mais fácil. Porque eu consigo, inclusive, rabiscar em cima do PDF, enviar de volta para que eles possam ter contato com o que eu acho que precisa ser melhorado no material. Como você usa ele com uma mão, para consumo de conteúdo e mídia também é incrível. YouTube, ver Netflix, e aí vou dar um exemplo. Eu comprei lá em Nova York e voltei com ele já comigo, né? Nossa, eu passei metade da viagem vendo vídeos no Netflix. Assim, eu baixei vários filmes no Netflix e passei assim as primeiras 2-3 horas da minha viagem vendo filme, vendo conteúdo. Consegui ficar com ele na minha mão o tempo inteiro. Então, muito confortável para viagens, um tamanho de tela ideal para você consumir conteúdo no seu cotidiano e até em viagens também. Um outro ponto que eu uso muito é escaneamento de arquivos. Ele também consegue escanear arquivo e escaneia muito bem. Às vezes eu estou vendo alguma aula no YouTube pela minha TV, eu aperto o aplicativo de escanear, ele vai, escaneia a TV e traz aquela tela do influenciador como se fosse uma tela impressa. Então funciona super bem o scanner. Eu uso ele para escanear as telas que mais importam para mim. Um outro ponto que ele me ajuda muito também é na edição de fotos, e eu já usei ele para editar vídeos também. Para editar foto eu uso o Prequel e o Lightroom, e para editar filmes, né, vídeos, eu uso muito o CapCut. Estou para experimentar o LumaFusion. Já vi alguns reviews falando que ele funciona super bem no iPad mini 6. Acho que vai funcionar muito bem aqui também no iPad mini 7. Um outro aplicativo que eu estou encaixando nessa categoria de edição, que eu uso muito também, é o Canva. E por último, vou falar que eu usei ele para jogar jogos também. Joguei um pouco de Genshin Impact aqui e ele funcionou super bem. Fiquei jogando aqui 1 hora o jogo e funcionou super bem. Mas até esses jogos mais básicos eu tenho usado muito para jogar ele no iPad. Tem um jogo que eu tô super viciado e eu acho que é até muito melhor jogar ele aqui no iPad do que jogar no iPhone, que é o Airplane Chefs. Por que é melhor jogar aqui? Como tem a canetinha, fica muito mais fácil de você acabar jogando.
acho, inclusive, que se você quiser jogar Overcooked nele, vai ser muito melhor. Um ponto que é de dúvida para todo mundo que tem um iPad é em qual aplicativo você faz as anotações. Eu não tenho nenhum outro aplicativo a não ser o Freeform e o Notes, tá? O Notes eu acabo usando mais para anotações digitadas. Eu não gosto de usar ele com anotações escritas na caneta. Para escrever na caneta e rabiscar, eu prefiro usar o Freeform. Mas dito aí sobre a multifuncionalidade, sobre a portabilidade dele, como é que ele se encaixou no meu cotidiano? Bem, eu viajo muito a trabalho. Nesse período que eu voltei de Nova York, eu já fui para o Rio umas 4 vezes. Nessas 4 vezes, o iPad foi o meu melhor amigo. Quando eu viajo a trabalho, eu acabo levando só o computador do meu trabalho, não levo o meu pessoal. E aí, se eu tiver que fazer alguma coisa pessoal, eu acabo tendo que usar o celular. E a tela do celular não é a melhor para você fazer tudo. E aí o iPad mini, ele acabou me ajudando justamente nessas coisas pessoais que eu quero fazer quando eu tô em viagem. Um outro aspecto importante desse fato de eu usar ele para viagem é que, como eu falei, às vezes no avião eu tô tendo que ler algum documento antes de uma reunião, ou eu tô tendo que fazer alguma apresentação. Então, nesse processo de fazer isso tudo no avião, é muito melhor eu fazer isso pelo iPad do que fazer isso pelo MacBook. E até em casa mesmo, né? Eu passo o dia inteiro sentado de frente para o meu MacBook do trabalho. Quando chega no final do dia, eu não quero abrir o meu MacBook pessoal. Então eu acabo pegando o iPad mini e ele é o aparelho pelo qual eu faço as minhas coisas pessoais e acabo fazendo essa quebra entre trabalho e lazer, né? E trabalho e coisas do cotidiano pessoais. Uma outra coisa que ele me ajudou também foi no controle, inclusive, da produtividade. Porque quando você está colocando todos os aplicativos de controle da produtividade no seu celular, isso não é bom, porque o celular ele é um distrator. No computador também é ruim, porque você fica o tempo inteiro com outras telas na frente. Você fica com a tela do teu Keynote, com a tela do arquivo que você está lendo. Já no iPad, você pode criar um foco do trabalho, em que nenhum outro aplicativo vai te distrair, e botar aqui dentro todos os aplicativos de produtividade. Então, colocar o Notion, colocar o To-Do, colocar o calendário, e eles acabam funcionando ali como seu suporte. Eu geralmente coloco ele do lado do meu computador, ali em pezinho, voltado para mim. E ele acaba sendo o meu apoio na gestão da produtividade. Então é isso, no final das contas, ele virou um híbrido entre o meu MacBook e o meu iPhone. Pela primeira vez cumpriu essa função. Uma coisa que eu não conseguia com o meu Tab S6 pela falta de integração, então eu acabava usando ele só como caderno de anotação. E também não tinha conseguido com o iPad 9 porque era muito pesado e o tempo inteiro esquecia de carregar a canetinha. Tem algum ponto negativo? Tem um único ponto negativo, além do preço, é que nem todos os aplicativos estão adaptados para o iPad. Então, o Instagram não funciona muito bem, aí a usabilidade fica bem ruim. A mesma coisa é com o aplicativo do Mercado Livre e da Shopee. Eles não abrem, não tem adaptação para o iPad. Isso torna ele pior? Não, tá? Porque você pode usar o seu celular aí para fazer compras e para ver o Instagram. Você não precisa fazer isso pelo iPad. As últimas coisas que eu queria falar é sobre algumas dúvidas que você pode ter aí nesse processo de compra, de comparação entre os iPads. E aí eu vou fazer 2 tipos de comparação. A primeira é entre o iPad mini 6 e o iPad mini 7. Qual que vale mais a pena comprar? Eu acho que hoje, se a gente for olhar para hoje, e aí eu tô falando do dia 1º de janeiro de 2025, comprar um iPad mini 6 não vai fazer tanta diferença em comparação com o 7. O iPad mini 7, obviamente, ele é mais poderoso porque tem um processador melhor, mas eu já vi vários reviews sobre o iPad mini 6 e acho que ele super atende às expectativas de quem vai fazer uso hoje. Porém, a gente sabe que esse ano a Apple vai lançar o Apple Intelligence definitivamente. Ele vai chegar nos telefones, vai chegar nos aparelhos Apple como um todo. E talvez todo o sistema operacional voltado com o Apple Intelligence não funcione muito bem no iPad mini 6. E para além disso, a gente vai ter também uma série de outros aplicativos sendo desenvolvidos a partir de agora, né? A gente sabe o quanto a inteligência artificial está avançando, então o poder de processamento vai ser muito importante. A curto prazo, eu acho que não vai fazer muita diferença você comprar um iPad mini 6 ao invés de um iPad mini 7.
No médio prazo, talvez faça. Entre o iPad mini e o iPad Air, o iPad 10 ou o iPad Pro. O iPad mini é para quase todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Né? O iPad mini, ele tem os atributos que um tablet deveria ter. É leve, você carrega para qualquer lugar, ele serve para qualquer coisa que você vai aplicar no seu cotidiano. E aí é o que eu falei lá no início. A não ser que você seja um puta editor de vídeo, um super designer, aí vai fazer diferença você ter um iPad Pro. O iPad mini pode não ser o tablet mais poderoso, mas com certeza é o mais confortável para qualquer pessoa. Depois disso tudo que eu contei, qual que você acha que vai ser o melhor iPad para você? O iPad mini te atende? Me diz aí nos comentários, diz qual é o iPad que você está querendo comprar e diz também se eu esqueci de falar alguma coisa que você queira escutar. E tudo aquilo que você já sabe, você assiste vídeo no YouTube há muito tempo, então curte, clica no sininho, compartilha, se inscreve no meu canal e comenta mesmo, porque tudo isso me ajuda a entender o que faz sentido para vocês, o que vocês estão gostando daquilo que eu estou trazendo para vocês. Beijo!